Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, na última aula, a gente fez algumas considerações a respeito da fórmula, né? N é igual a 16 vezes TR dividido por WB ao quadrado. Acontece que existe uma outra fórmula para N, né? N é igual a 5,5 vezes TR dividido por W de meia altura ao quadrado. Muito bem. Então, relembrando rapidamente, né? Para eu deduzir essa fórmula aqui, ó, é basicamente a mesma coisa. Então, lembra que a gente fez uma relação de proporcionalidade entre N e TR, né? TR está em cima, porque quanto maior TR, maior N, maior número de pratos. Quanto mais tempo fica retido a amostra dentro da minha coluna, quer dizer que eu tenho um maior número de pratos lá dentro da minha coluna, então a amostra demora mais para passar de um prato para o outro. Muito bem, e aí também existe uma relação de proporcionalidade entre N e o desvio, né? E o desvio, o quanto que a minha amostra esborracha, e o efeito disso no cromatograma é o pico sair esborrachado, né? Quando eu tenho picos esborrachados, quer dizer que o meu desvio padrão, né, da minha gaussiana, o meu desvio é grande, ó. Tudo bem? Sempre um desvio padrão para cá e um para cá me dá 68% da área e também da minha base, certo? Quando eu tenho picos pequenos, né? Quando eu olho aqui na minha gaussiana, né? O meu desvio padrão é menor, pequenininho, ó, numericamente ele é bem menor do que aqui. Então, existe uma relação entre número de pratos teóricos e o desvio. Quanto maior o desvio, quer dizer que menor é o número de pratos teóricos, né? Então, nós já vimos isso Então, o que acontece? Quando eu tenho 4 desvios padrões, isso corresponde a aproximadamente a minha base, né? A 95%, 95 e uns quebradinho por cento da minha base, da minha distância da minha base aqui, ó, né? Muito bem. Acontece que quando eu pego a base de meia altura, que é essa daqui, nós já discutimos quando que eu pego a base de meia altura, quando eu tenho cauda, né? A base, existe uma relação também, que é o seguinte, ó, a base de meia altura, para qualquer gaussiana, seja ela esborrachada ou fininha, é numericamente igual a 2,355 desvios padrões. Tá? Sempre a base de meia altura é numericamente igual a 2,355 desvios padrões. Então, quando eu olho para isso daqui, ó, qual que é o desvio? Né? Quando eu isolo o desvio padrão, vai ficar assim, ó. Desvio padrão é igual a base de meia altura dividido por 2,355. Né? Então, ao invés de substituir aqui, ó, WB sobre 4, quando eu penso da mesma forma aqui e aqui, utilizando a base de meia altura e correlaciono N com TR e o desvio, quando eu isolei o desvio é numericamente igual a base de meia altura dividido por 2,355. Então, quando eu substituo isso daqui lá, vai ficar assim, ó, N é igual a TR dividido por base de meia altura por 2,355. Quem está embaixo de quem está embaixo, na verdade, está em cima. Então, N é igual a 2,355 TR dividido pela base de meia altura. Aí tem
o fator quadrado, que é arbitrário, certo? Aí quando eu aplico o quadrado nisso aqui, dá 5,55, eu tiro para fora da raiz. Então vai ficar assim, ó, n é igual a 5,5 vezes TR dividido pela base de meia altura ao quadrado. Pronto, deduzidinha a fórmula. Tanto essa fórmula quanto essa daqui, são úteis para calcular o número de pratos teóricos. Essa daqui eu uso quando eu tenho o pico bonitinho, né? Quando eu tenho essa base aqui de baixo. Agora, quando eu tenho um pico com cauda, né? Aí eu uso a base de meia altura para fazer a quantificação do número de pratos teóricos. Beleza? Tranquilo? Babinha, né? Bom, vamos resolver exercícios para você ver que isso daqui não é tão complicado quanto parece. Vem com o tio que você passa de ano. Vamos lá. Olha lá. Um soluto com um tempo de retenção de 400 segundos tem uma largura a meia altura de 8 segundos em uma coluna de 12,2 metros de comprimento. Determine o número de pratos e a altura do prato. Então, é para você determinar o número de pratos teóricos e a altura de prato, gente. Super simples, babinha. Exercício 1, olha lá. Então, qual das duas fórmulas eu posso utilizar? Olha lá, essa daqui ou essa daqui, ó. Nesse caso, olha lá, ó. Como ele está me dando a largura da meia altura, eu vou utilizar essa fórmula. Então, o número de pratos teóricos é igual a 5,5 vezes o tempo de retenção. Ele me deu, que é TR, que é 400 segundos, dividido a base de meia altura, que no pico é isso aqui, ó, essa distância, ele me deu, que é 8 segundos. Professor, distância em segundos? Sim, senhor. Sim, senhor. Quando o meu cromatograma tá rolando, ó, tem o pico morto, daqui a pouco tem o primeiro pico, daqui a pouco tem o segundo pico, o terceiro pico, nananana. Ó, isso daqui, ó, eu posso medir a distância em centímetros ou em milímetros, mas isso aqui existe uma correlação com o tempo. Existe um tempo para esse cromatograma ser produzido, né? Então, existe uma correlação. Para cada 1 centímetro, vamos supor, corresponde ao tempo de 1 minuto de corrida cromatográfica, tá? Então, eu posso inserir os dados na minha fórmula em tempo, em segundos, ou eu posso também inserir, eu vou mostrar daqui a pouco, eu posso inserir esse tempo em milímetros ou em centímetros na minha fórmula, certo? E calcular o número de pratos teóricos usando a régua para achar esse tempo de retenção, para achar a largura dessa minha base, tá? E aí, é claro, existe uma correlação entre o tempo e a distância. Tá? O que acontece? Não existe nenhum problema de você inserir na fórmula os dados em centímetros ou em milímetros. Acontece que sempre, se você faz isso uma vez, você tem que fazer sempre, né? E para todos, tá? Para existir sempre um padrão de comparação, né? Se eu vou usar os dados em milímetros ou em centímetros, eu vou sempre usar em milímetros ou em centímetros para todo mundo, tá? Então, resolvendo os dados na fórmula, vai ficar assim, n é igual a 5,55, né? Vezes, vou fazer aqui na calculadora, 400 dividido por 8, que dá 50, elevado ao quadrado, dá 2.500. O resultado disso aqui tudo.
Então, N é igual a 2.500 vezes 5,5, que dá 13.750 pratos. Pratos teóricos. Inserindo os dados em segundos. Professor, mas se eu fosse inserir em centímetros, ia dar um valor muito menor. Sim, ia dar um valor muito menor. Certo? Mas como isso daqui não existe, não tem problema nenhum. Beleza? Professor, mas para que serve tudo isso? A gente está falando sobre uma coisa que não existe, para que serve? Daqui a pouco a gente vai falar. O tio vai falar para que serve. Certo? Tranquilo? Aí ele está pedindo para você determinar o número de pratos teóricos e a altura do prato. Para determinar a altura do prato, ele te deu o tamanho da coluna, né? Ó, ele está dizendo que o tamanho total da coluna é 12,2 metros. Né? Se eu tenho 13.750 pratos, né? Então quer dizer que eu tenho prato pra caramba aqui, ó. Ele é bem pequenininho. Então, se eu dividir 12,2 por 13.750, a altura do prato em metros vai ser pequenininha demais, um número muito ruim de visualizar. Então, é bom converter esse dado em milímetros, né? Então, 12,2 metros, decímetros, centímetros, milímetros. Convertendo para milímetro, eu tenho 12.200 milímetros. Fica mais fácil de enxergar, né? Aí sim, ó, para eu calcular a altura do prato, eu pego o tamanho da coluna e divido pelo número de pratos. Né? Então, eu pego o tamanho total e divido pelo número de pratos. Aí eu acho a altura de cada prato. Então, a altura é igual ao tamanho é 12.200 milímetros. O tamanho total da minha coluna. O número de pratos é 13.750 milímetros. Olha como é que vai ficar bem visual o dado, né? Então, quando eu pego 12.200 milímetros e divido por 13.750, me dá 0,89 de altura. Então, vou colocar aqui, a altura do prato é 0,89 milímetros. Ou seja, a altura do prato é quase de 1 milímetro. Ó, é bem visual, né? Cada prato tem um tamanho de quase 1 milímetro. Certo, gente? Isso é bom? Isso é ruim? Daqui a pouco a gente pode falar sobre isso. Eu acho que eu tenho esse dado de a quantidade de pratos e a relação com eficiência e tudo mais. Eu tenho esse dado em algum lugar. Ou eu já devo ter até falado para vocês, mas enfim. Tudo bem? Muito bom. Antes da gente avançar, eu queria trazer aqui para você um outro dado. Ó. Quando eu estava estudando, eu fiz um relatório com uma amiga minha, ou só ela que fez, eu não me lembro, uma amiga chamada Flávia. Não sei se está dando para enxergar o nome aqui. Muito bem, e aí a gente passou então isso aqui é um cromatograma real, tá? Da vida real, ó, que nós fizemos, ó. São 3 cromatogramas, ó. Passamos uma amostra com 3 componentes, ó. Esse piquinho aqui é o tempo morto, tá? O pico de interesse, eu não sei se vocês estão percebendo, mas esse aqui, ó, é o pico do meio aqui, ó, central. Esse, ó, a mesma amostra, sob condições diferentes, ó. Aqui eu injetei uma amostra, a mesma amostra, só que uma condição de injeção de 2 microlitros. Nesse cromatograma eu injetei 4 microlitros e nesse eu injetei 6 microlitros na minha seringa, tá? Gerou cromatogramas diferentes. O que eu fiz aqui? O que nós fizemos? Nós calculamos o número de pratos teóricos aqui, aqui e aqui, ó, para o mesmo componente, que é esse pico central aqui, ó. Então, nós fizemos o cálculo aqui, aqui e aqui, para comparar. Por que comparar?
Porque aonde der o maior número de pratos teóricos, eu tenho a melhor eficiência. Então eu estou querendo medir o número de pratos teóricos para esse meu pico de interesse, que é o meu analito que eu quero quantificar. Para quê? Para ver qual que é o melhor volume de injeção. Se é 2 microlitros, 4 microlitros ou 6 microlitros. Eu não sei se está dando para enxergar. Aqui nós injetamos 2 microlitros, aqui 4 microlitros e aqui 6 microlitros. Tá? O que nós fizemos, gente? Nós pegamos uma régua e medimos, ó. Como aqui esse meu cromatograma é bem antiguinho, né, de um equipamento bem antigo, não existe uma correlação entre centímetros e tempo. Pelo menos não especificado aqui, ó. Então, como é que a gente injetou os dados na nossa fórmula? A gente injetou em milímetros. Olha aqui, ó, para o volume de 2 microlitros. Olha só como é que nós fizemos. N igual a 16 vezes tempo de retenção dividido pela largura da base elevado ao quadrado. Qual que foi o tempo de retenção? 9,5 milímetros, praticamente 1 centímetro. Tá? Então, da onde nós medimos isso aqui? Ó? Eu estou sem régua aqui hoje, senão eu ia mostrar para vocês, mas é essa distância aqui, ó, o tempo de retenção do meu pico de interesse. Então, essa distância é 9,5 milímetros, praticamente 1 centímetro. Tá? E aqui, ó, a largura da base nós medimos com a régua aqui, ó, dá 2 milímetros. Então, 9,5 dividido por 2 elevado ao quadrado vezes 16, o número de pratos teóricos dá 361, quando eu injeto 2 microlitros. Certo? Na segunda aqui, ó, quando eu injeto 4 microlitros, nós erramos aqui, ó, recalculei, tá? 16 vezes 11, então esse tempo de retenção deu 11 milímetros, certo? Ó, eu variei uma condição cromatográfica, variou o tempo de retenção, né? Então 11 milímetros e a largura da minha base deu 3 milímetros. Joguei os dados na fórmula, tá tudo em milímetros, não tá em tempo de segundos ou minutos, tá? Elevei ao quadrado, deu número de pratos teóricos 215. E no terceiro cromatograma, né, nós injetamos a mesma amostra, só que com uma outra condição cromatográfica. Eu mantive todas as demais condições cromatográficas, só aumentei a quantidade em microlitros de amostra que eu injetei dentro do meu cromatograma. Então, eu botei 6 microlitros. Aí, olhando para o meu pico de interesse, olha só o que aconteceu. A minha quantidade, o meu tempo de retenção, que é essa medida aqui, ó, deu 10 milímetros, ou seja, 1 centímetro, que está associado com o tempo de cromatografia, né, de corrida cromatográfica. A minha largura de base deu 3. 10 dividido por 3 elevado ao quadrado vezes 16, o número de pratos teóricos deu 177,78. Certo? Muito bem. Olhando, então, para esses 3 cromatogramas, né, qual que foi o mais eficiente para esse pico central? O mais eficiente foi uma injeção de 2 microlitros. Tá? Por quê? Porque me deu um número de pratos teóricos maior, 361. Aqui deu 215, aqui deu 177. O que eu posso inferir com essa brincadeira? Que quanto maior o volume que eu injeto na minha coluna cromatográfica, menor passa a ser a minha eficiência. Tá? Por isso que volume quanto menor, melhor na cromatografia gasosa. Certo, gente? Tranquilo? Olha, perceba que eu fiz a injeção dos dados nas minhas fórmulas de maneira igual aqui, ó, né? Eu usei os dados em milímetros, aqui, aqui e aqui. Essa fórmula, gente, ela tem um caráter comparativo, ela não é absoluta, mesmo porque ela está quantificando algo que não existe, né? Então, ela foi desenvolvida para eu comparar. E aí agora eu estou começando a falar para vocês a utilidade do parâmetro número de pratos teóricos. Para que serve, gente?
número de pratos teóricos? Serve para eu monitorar o meu processo cromatográfico. Então, vamos supor, tá? Vamos supor que eu tenho uma análise de rotina. Eu tenho lá uma análise de rotina de um composto orgânico X. Todo dia eu tenho que fazer o dia inteiro análise do composto X, porque chega dezenas de amostras para eu analisar o composto X dentro da minha amostra, né? Então chega dezenas de amostras por dia e dentro dessa minha amostra tem o composto X, composto Y, composto Z, composto W. Só que o meu composto de interesse é X, ele é que eu vou monitorar o dia inteiro, né? Então como é que eu faço quando eu chego no laboratório? Ligo o equipamento, ligo o computador, ligo tudo, nananana, deixo ele bonitinho, acerto todos os parâmetros cromatográficos como de costume para analisar X, né? Então vazão do gás, tipo de coluna, né? Tudo aquilo que a gente já viu, certo? E aí, o que é que eu faço, gente? Para eu saber se a minha coluna está funcionando direitinho, porque a coluna ela tem vida útil, né? Você vai usando ela, vai usando, ela vai gastando, ela vai perdendo a sua eficiência no processo de separação. Então, se todo dia, pela manhã, eu injeto um padrão do meu composto X, sempre na mesma condição, né? E aí, ele sempre está lá. É claro que esse meu padrão do composto X eu posso misturar com outra substância, ele me gera um cromatograma sempre assim, ó. Então tá aqui, esse daqui é o meu pico de X. Como é que eu sei que ele é o meu pico de X? Pelo tempo de retenção, né? Análise qualitativa. Nós já vimos isso, tá? Então, olha só, a coluna é novinha, né? Eu peguei esse dado, injetei na fórmula de N e me deu número de pratos teóricos 3.000, tá? Então eu faço isso no primeiro dia da minha coluna, que eu estou usando a minha coluna. Eu faço isso no segundo, porque eu tenho que fazer essa análise todo dia. No terceiro, papapá. Então eu vou monitorando a qualidade da minha coluna, certo? Então faço isso no meu primeiro dia e eu vejo que o número de pratos teóricos deu 3.000. No meu segundo dia, o número de pratos teóricos deu 2.989. No meu terceiro dia, o número de pratos teóricos deu 3.050. No meu quarto dia, o número de pratos teóricos deu, normal essa flutuação, né? 2.998, né? E assim vai. Você vai percebendo que à medida que o tempo vai passando, né? Esse número de pratos teóricos vai mudando. E a tendência é que ele vá caindo com o tempo, porque a eficiência da minha coluna vai caindo, né? Então, depois de um mês, eu chego lá, o número de pratos teóricos está em 2.577, por exemplo, certo? Então, existe um parâmetro, sempre quando você está trabalhando com equipamento, com uma coluna, sempre existe lá uma recomendação, olha, o número de pratos teóricos para você estar deixando, que está associado ao seu pico e que está associado à sua coluna, né? E que me dá uma certa qualidade de análise é tanto, certo? Então, esse parâmetro, número de pratos teóricos, ele é fundamental, porque quando você faz análise de rotina, ele te diz se a tua coluna está boa, se ela está ruim, se ela, né? É por isso que é fundamental, tá? E é por isso que tanto faz você injetar os dados em tempo, em segundos, ou em milímetros, ou em centímetros, desde que você faça sempre da mesma forma, tá? Então nós fizemos aqui um exercício onde o tempo de retenção e a largura da base nós usamos em segundos, eu posso usar em milímetros, eu posso usar em centímetros, tá? Desde que eu faça sempre da mesma forma. Gente, beleza? Todo mundo entendeu aqui como é que faz a brincadeira? A gente podia ficar resolvendo muitos exercícios e tudo mais, mas a gente precisa avançar com a matéria também,
Tudo bem? Então eu vou parando por aqui. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima atividade. Vamos parar por aqui, tá? Cromatografia gasosa. Agora a gente vai para a líquida. Beijo!